A Rede Tua Rádio segue com a série de entrevistas com os candidatos ao cargo de governador do Rio Grande do Sul. O objetivo é trazer aos nossos ouvintes e seguidores as propostas de governo de cada candidato nas mais diversas áreas. O entrevistado de hoje é o candidato Vieira da Cunha, do PDT. Nascido em Cachoeira do Sul, é formado em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, promotor de Justiça do Estado, foi eleito vereador de Porto Alegre, deputado estadual e deputado federal por 2 vezes. Foi presidente nacional do PDT e também secretário de Educação do Rio Grande do Sul. Concorre pela chapa PDT Avante. A vice é a professora Regina Costa dos Santos. Lembrando que a entrevista terá uma duração de 15 minutos e o candidato ainda terá mais 1 minuto para as considerações finais. O critério adotado para a ordem das entrevistas foi a disponibilidade de agenda dos candidatos. Candidato Vieira da Cunha, em nome da Rede Tua Rádio, agradecemos a disponibilidade de nos atender e o seu tempo começa a contar a partir de agora. Muito bom dia. Bom dia. Bom, candidato, vou começar lhe perguntando sobre educação, né? É um tema talvez principal no que a gente percebe no seu horário eleitoral gratuito. Quais seus planos para essa área que envolve educação, sobre infraestrutura de escolas, obras nas escolas, salário dos professores, também falta de professores, enfim, como melhorar a educação do nosso estado, Vieira? Daniel, eu sou um brisolista, portanto, a educação, para mim, é a prioridade das prioridades, porque é através da educação, uma educação pública, gratuita, de qualidade, que nós transformamos a sociedade, que nós garantimos uma vida melhor para as pessoas. Quando tu tens uma educação de qualidade, tudo se transforma na tua vida, tu consegue empregos melhores, salários maiores, enfim, é um círculo virtuoso, né, em que se transforma a vida das pessoas quando tu tem a oportunidade de estudar numa boa escola. E é isso que nós queremos para o Rio Grande do Sul. Eu, como gaúcho, não me conformo de ver o nosso estado retrocedendo nessa área. Agora há pouco houve aí uma divulgação dos índices de evasão escolar no ensino médio. Os nossos adolescentes estão abandonando a escola. Isso é uma tragédia, isso é um flagelo. Até porque esse jovem de 14, 15, 16, 17 anos, se ele sai da escola, eu te pergunto, Daniel, para onde é que ele vai? Não tem oportunidade de trabalho para adolescente nessa idade. Ele vai acabar no mundo das drogas, vai acabar no caminho do crime, e nós estamos comprometendo uma geração inteira. É só visitar um presídio para nós vermos qual é o perfil, né, da maioria dos presos. É uma juventude que está aí abandonada exatamente pela desestruturação das nossas escolas públicas. Então, por isso é que eu defendo com tanta consciência, com tanta veemência, com tanta convicção, a principal bandeira do meu programa de governo, que é a escola de tempo integral. Porque as crianças, elas têm que estudar numa escola honesta, numa escola que efetivamente ensine. Não é possível que fiquem anos estudando e não sabe fazer uma simples conta de matemática, não sabe ler um texto e interpretar o que está lendo. Então nós precisamos de uma escola de qualidade, e essa escola é a escola de tempo integral. Quando eu fui secretário de Educação no governo Sartori, eu assumi, eram menos de 10 mil crianças estudando em tempo integral. 1 ano e meio depois, quando eu deixei a secretaria, já eram 20 mil. Então eu mostrei que dá para fazer, desde que haja efetiva prioridade. O meu programa de governo prevê, nós temos 200 mil alunos no Rio Grande do Sul estudando em tempo integral. Isso é possível. As pessoas me perguntam, mas tu vai tirar dinheiro da onde? E eu respondo, do orçamento. Porque a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul diz que 35% da receita tem que ir para a educação. Em 2015, quando eu fui secretário, nós chegamos a aplicar 33,7% em educação. Foi o maior investimento da década nessa área. Então dá para fazer. Agora tem que ter prioridade, não é só discurso, não é palanque eleitoral. Tem que realmente, quando estiver no governo, colocar a educação em primeiro lugar. E é isso que nós vamos fazer se o povo gaúcho me der a honra de ser governador do estado. Candidato Vieira da Cunha, também queremos conhecer as suas propostas e ideias para a área da segurança pública, né, que é também de grande preocupação da nossa sociedade.
Daniel, eu sou procurador de justiça criminal. Ao longo da minha vida profissional, eu sempre atuei nessa área. Então, eu sei o que nós devemos fazer e como fazer. Começa pela recuperação do efetivo. Não é possível, nós temos um claro de quase 15 mil brigadianos no estado. Agora mesmo nós tivemos o agosto mais violento aqui em Porto Alegre e na região metropolitana. Sabe o que o governo disse que vai fazer? Vai tirar brigadiano do interior para botar na capital. Ora, vai vestir um santo e vai deixar outro nu. Não é possível. Nós temos que fazer concursos públicos regulares para recompor o efetivo das nossas polícias. Não se faz segurança pública sem profissionais da área, tanto brigadianos quanto policiais civis. O claro na Polícia Civil é de quase 5 mil profissionais. Tem delegacias aí sendo atendidas por estagiário. Não é possível. Nós temos que ter recursos humanos, né, para fazer. E aí não é só segurança, a educação é a mesma coisa. Nós temos que ter concursos públicos regulares para professores, para servidores de escola, para brigadianos, para policiais civis, para profissionais na área da saúde. São áreas essenciais que nós temos que ter recursos humanos suficientes para cumprir essa tarefa. E a remuneração, quer dizer, remuneração digna para profissionais da segurança, para profissionais da educação, da saúde. Nós temos que ter um padrão salarial compatível com as responsabilidades desses servidores públicos. Veja, o atual governo se diz aí, se gaba que resolveu todos os problemas financeiros e deu 6% de reajuste nos seus 4 anos. Ora, não cobriu nem a inflação de um ano, que dirá dos 4 anos de governo. Se gaba que resolveu os problemas financeiros do Estado e agora o governador Ranulfo Vieira envia para a Assembleia o projeto orçamentário para o ano que vem com um déficit de 3 bilhões e 700 milhões de reais. Torraram o patrimônio público, venderam a CE a preço de banana, estão querendo entregar a nossa Corsã, que lida com água. Água não é mercadoria, água é um bem essencial à saúde da população. Querem vender a qualquer custo, atropelando a lei. Tanto é que o Tribunal de Contas mandou parar o processo de privatização, porque eles querem leiloar. Ora, o Rio Grande do Sul não precisa de leiloeiro, o Rio Grande do Sul precisa de um governador. Se reelegerem o atual governo, nós vamos ter aí o Banrisul, o próprio Banrisul, embora eles digam que não vão vender, eles disseram que não iam vender a Corsã e estão vendendo. Eles dizem uma coisa e fazem outra. Certamente vai vender o nosso Banrisul, que é um patrimônio dos gaúchos, um banco que cumpre uma função social importante. Então está na hora de virar essa página, né? Está na hora de colocar no governo alguém que realmente pense no bem-estar da população, pense em dar uma segurança pública de mais qualidade. Voltando ao tema, nós precisamos integrar as polícias, nós precisamos investir em inteligência, em tecnologia. Veja essa situação do menino Gabriel, que morreu estupidamente em São Gabriel, com apenas 18 anos de idade, quando nós já deveríamos há muito tempo ter câmeras nos coletes dos policiais que estão fazendo policiamento ostensivo, porque a câmera, ela dá transparência à ação policial, ou seja, ela protege o bom policial, aquele que segue o regulamento estará protegido, porque a sua ação estará filmada, ele vai mostrar que ele agiu de acordo com o regulamento, agiu de acordo com a política correta. Agora, se ele agiu mal, a ação também será filmada e fará prova contra ele. Então, se nós tivéssemos naqueles policiais que fizeram aquela ação estúpida com o menino Gabriel lá em São Gabriel, evidentemente que ele não estaria morto hoje. Tá? Então, é um equipamento importante. Os estados que adotaram as câmeras nos coletes dos policiais que prestam policiamento ostensivo, está comprovado, diminuiu muito o índice de violência policial nos estados que adotaram, como foi o caso de São Paulo. Então, é um governo lerdo, é um governo incompetente. Eu tenho dito, Daniel, que o governo atual é o governo do gerúndio. Eles sempre dizem assim, estamos fazendo, estamos contratando, estamos licitando, mas as coisas não acontecem. Voltando à educação, quando eu fui secretário, eu me lembro, eu propus ao então governador Sartori que decretássemos calamidade pública na educação. O Sartori, cauteloso como é, não decretou calamidade pública, mas me concedeu, a meu pedido, uma força-tarefa emergencial. Nós fizemos um conjunto de 800 obras emergenciais em apenas 2 anos. Foram 800 escolas que receberam obras importantes que melhoraram a sua infraestrutura.
E hoje nós temos aí as nossas escolas, via de regra, com honrosas exceções, mas via de regra estão caindo aos pedaços. Né? Então esse é o retrato, né, de um governo que não dá prioridade ao que é essencial. É a educação, a segurança pública e a saúde. Nesta manhã de segunda, estamos conversando com o candidato Vieira da Cunha, do PDT, candidato a governador do Rio Grande do Sul. Estamos com 9 minutos de um total de 15 minutos de entrevista e depois mais 1 minuto de considerações finais. Candidato Vieira da Cunha, vamos lhe perguntar sobre saúde, né? Recém passamos por um período de pandemia mais forte, mas tem outras doenças também, como dengue, varíola dos macacos e todas as demandas diárias que envolvem aí hospitais e também UBSs. Quais são os projetos para a saúde do Rio Grande do Sul, candidato? Falasse bem, Daniel, a pandemia agravou uma situação que já era crítica. Qual é o problema da saúde? O problema da saúde é o subfinanciamento, ou seja, há uma tabela do SUS defasada há anos, historicamente. Então essa é uma responsabilidade do governo federal. Quando eu vejo os candidatos a governador que representam o presidente atual falando em saúde, eu tenho dito a eles, usem a amizade que vocês têm com o presidente Bolsonaro e peçam para que ele reajuste a tabela do SUS. Metade dos problemas estariam resolvidos. Porque os nossos hospitais, e aqui nós temos uma rede fantástica de hospitais beneficentes, filantrópicos, comunitários, santas casas, né, que tem desequilíbrio na sua atuação porque dependem do repasse de recursos, que esse repasse ocorre de acordo com uma tabela que está totalmente defasada. Então, se eu presto um serviço e nem o meu custo é coberto, evidentemente que eu vou ter dificuldade, né, de ter equilíbrio financeiro. E esse é o drama dos nossos hospitais. Então começa, né, pela recuperação, né, dessa defasagem que é histórica da tabela do SUS. Agora, o Estado tem que também fazer a sua parte. O atual governo colocou, sabe quanto, Daniel, em saúde no primeiro semestre deste ano, com todos os problemas agravados com a pandemia, apenas 10,4% do orçamento. E não é o Vieira da Cunha que está dizendo, é a CAGE, Contadoria e Auditoria Geral do Estado, que fez um levantamento e publicou um relatório dizendo que apenas 10,4% da receita foi para a saúde no primeiro semestre deste ano. Isso é uma crueldade com a população. Por isso as filas enormes, por isso quem precisa de uma cirurgia espera tanto tempo, até para tratamento oncológico, isso é desumano. Quer dizer, a pessoa identifica um tumor, esse tumor pode ser maligno, ela não pode esperar meses, né, para ter uma consulta com um médico especialista e depois mais meses para uma cirurgia, se ela for necessária. A diferença entre um bom atendimento, um atendimento eficaz, rápido, ágil, e uma demora dessas é a diferença, muitas vezes, Daniel, entre a vida e a morte. Não é possível, o Estado tem que colocar mais recursos na área da saúde, pelo menos cumprir o que manda a lei federal, que são 12% do orçamento. Nem isso o Rio Grande do Sul fez no primeiro semestre deste ano. Então nós temos esse compromisso, né? Inclusive colocando os recursos necessários, no mínimo esses 12%, nós temos sim condições de apoiar os nossos hospitais, essa rede fantástica de cerca de 250 hospitais beneficentes, comunitários, filantrópicos, santas casas. Se tiverem recurso compatível, é possível sim zerar a fila de espera. É possível. Claro, os municípios também fazendo a sua parte, como fazem, porque os municípios têm que colocar 15%, a grande maioria dos municípios coloca mais do que 15% do seu orçamento em saúde, exatamente para suprir essa omissão, essa lacuna que o governo do Estado deixa quando não cumpre esse mínimo de 12% na área da saúde. Então esse é o nosso compromisso com a população gaúcha, colocar no setor da saúde os recursos necessários para que nós possamos gerar as filas de atendimento, tanto no que diz respeito às consultas com médicos especialistas, como também no que se refere às cirurgias. Bom, candidato, nesses 2 minutos finais vamos falar sobre economia, como fortalecer a economia do Rio Grande do Sul, gerar mais empregos, atrair mais investidores de fora, né? Como serão trabalhadas essas questões em um governo seu, caso seja eleito? Olha, veja, o mapa da fome foi divulgado agora essa semana. Eu, como gaúcho, fico muito preocupado, né, porque os nossos estados aqui da região sul, Paraná e Santa Catarina, estão nos passando, já estamos comendo poeira em relação aos catarinenses e aos paranaenses.
Agora mesmo no mapa da fome, 14% de domicílios aqui do Rio Grande do Sul passam fome, há famílias passando fome. No Paraná, esse índice é de 8%, em Santa Catarina de 5%, e nós temos 14% de famílias passando fome no Rio Grande do Sul. Então nós temos que recuperar o processo de desenvolvimento econômico aqui no Estado. Quer dizer, nós temos que apoiar a pequena e microempresa, nós temos que estar ao lado de quem trabalha e de quem produz, fazer a roda da economia no Rio Grande do Sul girar. Quer dizer, isso precisa ter um governo proativo, precisa ter um governo parceiro, né? Precisa ter um governo que apoie os nossos produtores. Nós somos um Estado calcado na produção primária. O Banrisul tem que estar ao lado do nosso produtor, alcançando linhas de financiamento, né, com juros subsidiados, para que possam plantar mais, para que possam produzir mais. O pequeno agricultor, quer dizer, nós estamos com a nossa Emater completamente desestruturada. Nós temos que estruturar a Emater para que o nosso pequeno agricultor tenha o apoio necessário para que a nossa agricultura familiar possa produzir mais. O IRGA, a FEPAGRO estão desestruturados. Então é uma série de omissões, né, de incompetência do atual governo que está nos levando, né, a essa situação de perda de competitividade do Estado do Rio Grande do Sul em relação aos nossos vizinhos aqui da região sul. 15 segundos, candidato. O que nós temos que ter, como? 15 segundos, por gentileza. Então o que nós temos que ter é um governo, né, que seja mais proativo, que seja mais realizador. E esse é o nosso compromisso, na firme convicção de que o nosso Rio Grande pode mais. Isso, até peço desculpas, né, por lhe interromper, mas é que a gente quer dar total igualdade para todos os candidatos. E agora, então, eu vou deixar, candidato, esse minuto final, então, para as suas considerações finais. Bem, eu tenho 40 anos de vida pública, já foi dito aí na minha apresentação. Aos 21 anos eu me filiei ao PDT, Partido Democrático Trabalhista, que é meu primeiro e único partido. Hoje eu tenho 62 anos de idade. Uma vida limpa, graças a Deus, marcada por coerência, por honradez. Acumulei uma experiência tendo sido diretor-geral do DMEU aqui em Porto Alegre, ainda muito jovem, depois presidi a CE, fui secretário de Estado da Educação. Tenho, portanto, uma experiência que eu quero colocar a serviço da população do nosso Rio Grande do Sul, da nossa querida Caxias, de toda a região da Serra, nossa pujante região da Serra. Quero colocar à disposição do povo gaúcho para nós fazermos o Rio Grande, no Rio Grande, né, nós fazemos a administração que o nosso Estado precisa, priorizando a educação. Sem uma educação de qualidade, nada funciona. Nós precisamos de escolas de tempo integral, em que a criança fique ali o dia inteiro, receba ali também, nós falamos agora da questão da fome, receba uma alimentação adequada, que é muito importante para a sua formação e para o seu processo de aprendizagem. Numa escola de tempo integral, a criança tem direito a 3 refeições diárias. Então, tem uma proposta de educação, uma proposta pedagógica diferenciada. Esse é o caminho. Por aí é que nós vamos transformar o Rio Grande.